Olá, alunos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o primeiro reinado. Já contei para vocês em aula passadas que em 1822, não é, o Brasil se tornou independente de Portugal, certo? Dom Pedro I, na verdade na época era só Dom Pedro, né, proclamou a independência do Brasil. Passado alguns dias, né, ele foi proclamado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Uma coisa interessante é que o Brasil, quando se tornou independente de Portugal, ele se tornou um país único, uma unidade, né? Diferente da América Espanhola, que se tornou independente da Espanha, mas foi fragmentada em vários países, né? Outra coisa interessante, gente, é que a nossa América, né, a independência da nossa América foi proclamada pelo príncipe da metrópole, o Dom Pedro, né? Já na América Espanhola, não foi proclamado pelo próprio príncipe, teve várias regiões, lugares que foi aos poucos ficando independente, como Chile, Paraguai, né, e outros países. E outra diferença é que na América Portuguesa, que hoje é o Brasil, o regime continuou sendo uma monarquia, né, onde um só homem comandava. Já nos outros países da América Espanhola, né, Argentina, Colômbia, Equador, etc., ficou o regime republicano, né? A república com seu governante. Foi diferente. Só, gente, que o Dom Pedro I, ele, mesmo quando ele se proclamou imperador, algumas províncias brasileiras, como a da Bahia, estavam resistindo à independência, porque algumas províncias queriam ser independente das outras províncias. A Bahia queria ser uma única Bahia. Então, houve resistência. Não é? Também no Piauí, não é? Também na província Platina, que é lá no Rio Grande do Sul, e também ali no atual Uruguai, que antes pertencia ao Brasil, houve também resistência, certo? O Dom Pedro I chegou até a chamar, né, soldados de outros países. Né? Aqui eu destaco o Lord Cochrane, John Taylor e John Grenfell, e o francês Pierre Labatut. Né? Esses primeiros que eu falei eram ingleses. Então, esses soldados estrangeiros ajudaram no combate das resistências que havia internas ao país. E aí teve combate na Bahia, que as tropas do imperador venceu, teve também no Piauí, não é? Teve no Maranhão, teve no Grão-Pará, que é ali onde é o Amazonas, né? Teve também na Cisplatina, né? Que é ali pelo sul do Brasil, província Cisplatina. Outros países também reconheceram o Brasil independente de Portugal, como os Estados Unidos, né? Que pautado na doutrina Monroe, que dizia que a América devia ser dos americanos e não dos europeus, né? Os Estados Unidos reconheceu a independência do Brasil, tá bem? A Inglaterra também reconheceu a independência, porém mediante o pagamento, não é, de 2 milhões de libras esterlinas, né, emprestadas da Inglaterra. O Brasil teve a soberania reconhecida, mas ficou com essa dívida com a Inglaterra, né, teve que pagar praticamente 2 milhões de libras esterlinas, que é o dinheiro inglês, né, para que a Inglaterra reconhecesse a independência do Brasil. E aí também a Inglaterra ficou comercializando, né, trazendo produtos para o Brasil, entendeu? E isso daí não trouxe lucro para o Brasil, porque o Brasil comprava caro produtos ingleses, não é? E não tinha como vender muito os produtos aqui do Brasil, porque a Inglaterra estava tipo controlando o comércio por aqui. Tudo bem? Aí, gente, passado alguns anos, em 1823 foi formada uma Assembleia Constituinte, né, composta por 90 deputados, que só era gente que tinha dinheiro, membros da igreja, né, empresários, né, os grandes proprietários de terra, os juristas, o pessoal que conhecia da lei, entendeu? E aí, gente, logo no início dos trabalhos da Assembleia Constituinte, foi estabelecido pelo Antônio Carlos de Andrada dois princípios básicos, que era a subordinação do poder executivo, né, e das Forças Armadas ao poder legislativo. O poder legislativo é o que faz a lei, não é? E o poder executivo seria o imperador, que ia executar o poder. E também foi adotado as eleições censitárias, ou seja, esse negócio de censitário tem a ver com dinheiro, ia votar quem tivesse dinheiro, quem tivesse condições, né? E aí naquela época, gente,
o dinheiro era medido pela quantidade de terras e pela quantidade de escravos, entendeu? Aí o que acontece? Para avaliar a riqueza das pessoas, né, a renda de cada eleitor era medida de acordo com o total de sua produção anual, os produtos de sua fazenda, né? Só que esses produtos eram calculados, né, em quantidade de mandioca, que era o alimento principal dos escravos. Então, quanto mais mandioca consumisse, é porque o cara tinha mais escravos. O pessoal até brincava chamando essa constituição de Constituição da Mandioca, porque o poder da pessoa, o dinheiro era medido pela quantidade de mandioca que ela produzia. Porque quanto mais mandioca tivesse, é porque a pessoa também ia ter mais escravo para consumir a mandioca. E aí, gente, ocorreu alguns problemas, tanto é que em 1823, né, o Dom Pedro I não aceitou esse negócio do executivo ficar subordinado, ficar tipo mandado pelo legislativo. E ele ordenou o fechamento da Assembleia, né? E esse poder que ele teve de dissolver a Assembleia fez ele nomear um Conselho de Estado, Dom Pedro I, formado por 10 membros, para ajudá-lo a compor, né, a formar a Carta Constitucional. Uma Carta Constitucional, né, que ele outorgou, o que é outorgar? É tornar válida, em 1824. Né? E essas medidas eram as seguintes: monarquia hereditária, ou seja, quem ia ser o governante do Brasil, depois que o Dom Pedro morresse, ia ser o filho dele. Né? Hereditária passada de pai para filho. Religião católica passou a ser oficial. Todo brasileiro tinha que ser católico. Né? Estabelecimento de 4 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas tinha um poder moderador, que era o poder do imperador, que ele mandava em todos os outros poderes. Né? Eleições censitárias, né? Isso aí continuou, ou seja, ia votar quem tivesse dinheiro, entendeu? E aí com isso, gente, o Dom Pedro I, ele restringia, né, proibia praticamente a participação da maioria da população, porque a maioria da população brasileira, naquela época, era muito pobre. E aí também foi destacado que o Dom Pedro centralizou todo o poder nele, porque com o poder moderador, que era um poder só dele, ele podia mandar em tudo. Podia acabar com as câmaras de vereadores, podia fechar o Congresso, podia... mandava em tudo, né? Então, mais na frente vai ter muitos problemas por isso. Só que falarei em outras aulas. Valeu, pessoal!